Muito bem, irmãos, vamos agora para sexta-feira. Sexta-feira o título é Andar, Manifestar e Transmitir a Verdade. E os versículos, Efésios 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Muito bem, irmãos, esses versículos, os versículos 9 e 10, eles nos mostram, primeiro, a vontade de Deus é um mistério. E quando nós vemos aquela cena em Mateus 16, nós vemos que o mistério de Deus é Cristo. Então todo o Antigo Testamento, irmãos, falava de Cristo. Mas quando Cristo veio, irmãos, ele também tem um mistério. Esse mistério é a igreja. Então tanto o mistério de Deus quanto o mistério de Cristo, ou seja, tanto Cristo quanto a igreja, é necessário revelação, irmãos. Se você olhar o cristianismo hoje, tem muitas pessoas perdidas, inclusive para seguir o Senhor. Não estou nem falando com respeito à igreja, com relação a saber quem é o Senhor, qual é a vontade do Senhor. Muito mais então com relação à visão da igreja. Por isso Paulo lhe fala, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, irmãos, nós precisamos sempre que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação e desvende para nós a sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo. Então, Deus tem um bom prazer. Tudo relacionado ao bom prazer de Deus está relacionado, tem Cristo como o centro. Qualquer coisa que não seja Cristo, se você acha assim, não, eu posso começar essa obra, eu posso fazer isso eu mesmo porque eu tenho capacidade. Isso não dá prazer para Deus. O que dá prazer para Deus é Cristo convergindo, quer dizer, encabeçando todas as coisas. Então o nosso serviço a Deus, o serviço do novo homem, tem que ser um serviço encabeçado por Cristo, que oferece Cristo a Deus. Esse serviço dá prazer a Deus. É um exemplo muito claro, irmãos. Alguns ignoram muitas vezes o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele é tão rico, irmãos. É a própria palavra de Deus, não é? E ele é tão rico em figuras para que nós entendamos a realidade do Novo Testamento. Ele não pode ser ignorado. Então, fica muito claro ali, logo no começo, quando Abel e Caim vão oferecer algo a Deus. Ali a palavra diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Por quê? Porque isso seguia a vontade de Deus, a necessidade do homem, que era a necessidade de expiação pelo seu pecado, a necessidade de que um animal fosse oferecido no lugar do homem, e Deus aceitaria por um tempo, não é? Até que o próprio Senhor seria esse sacrifício. Então Abel entendeu isso, entendeu essa necessidade. Ele entendeu a necessidade de Deus e a necessidade do homem e ofertou e passou a viver a sua vida de acordo com essa necessidade. Caim não. Caim ele simplesmente pensou, bom, eu sou lavrador, então eu vou oferecer algo do meu trabalho, do meu esforço. Isso Deus não aceita. Talvez você pense, a oferta de Caim teve mais mérito do que a oferta de Abel. Talvez você pense, Caim deve ter trabalhado muito mais que Abel. Abel ficou, a ovelha se cria sozinha, você tem que só alimentar, cuidar de alguma coisa. A terra não, precisa trabalhar. Talvez você pense isso, que a oferta de Caim tem mais mérito que a de Abel. Mas não é essa a questão, não quer dizer mérito, quer dizer aquilo que Deus tem prazer. Deus tem prazer em Cristo, em que se faça segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Se aquilo que eu faço tem origem em mim mesmo, na minha ideia de interpretação da palavra, Deus não aceita. Então hoje, irmãos, o que Deus está fazendo? Ele está fazendo todas as coisas serem encabeçadas por Cristo. E nós, irmãos, como a igreja, temos de ser os primeiros a ser encabeçado. Porque quando a igreja for encabeçada, irmãos, Cristo vai encabeçar
todas as demais coisas. E aí, querido irmão, querida irmã, entra o que nós estamos falando sobre a questão da verdade. Por quê? Porque como Cristo nos encabeça, é através da sua palavra. Quando nós recebemos a palavra de Deus, que é a verdade, isso é constituído em nós, isso, irmãos, é através dessa palavra que nós então passamos a andar. Nós guiamos a nossa vida pela palavra de Deus. Certa vez um adolescente, falando sobre essa questão de não ficar com pessoas, enfim, de se guardar para o casamento, para ter uma só pessoa, ele expôs o seguinte pensamento, ele disse, olha, eu não vejo sentido nisso, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu posso sair e aí ficar com quantas pessoas eu quiser, porque ele não entendia aonde estava o mal. E não é uma questão de mal, é uma questão de você seguir a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos, que define a verdade. A palavra de Deus, na verdade, é a própria verdade. Então, se a palavra de Deus diz, não vá por esse caminho, não faça desse jeito, eu dizer, não, mas eu posso fazer desse jeito, não vai fazer mal a ninguém se eu fizer desse jeito. Você percebe? Eu estou indo contra a própria palavra de Deus. Isso é o que Satanás fez com Eva. Fez ela acreditar que, na verdade, a palavra de Deus não precisava ser seguida à risca. Que havia espaço para discutir a palavra de Deus. E, na verdade, irmãos, não há espaço. Porque a palavra de Deus define o que é a verdade. Então, quanto mais longe eu estou da palavra do próprio Deus, mais fica confuso para mim essa linha da verdade. E aí eu caio na questão da iniquidade. Por isso, lá em Mateus 7, o Senhor falou, nem todo, a partir do versículo 21, ele diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aquele que faz a vontade de meu Pai é a linha de Abel, que está nos céus. Aí ele diz, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, eu profetizei, eu expeli demônios, eu fiz muitos milagres em teu nome. Isso foi feito na linha de Caim, você percebe? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Essa palavra grega para iniquidade, ela é pior que o pecado. Porque se eu estou na luz, se eu estou seguindo a palavra e eu escorrego e cometo um pecado, a luz de Deus, a palavra de Deus, ela vai me mostrar, isso é pecado. E aí eu me arrependo. Mas com relação à iniquidade, irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, a iniquidade, essa palavra, ela apaga a linha que define o que é ou não é pecado, o que é ou não a vontade de Deus. E quando apaga-se a linha, aí você mesmo pode fazer a linha onde você quiser. Você pode dizer, eu estou aqui, passou da vontade de Deus, mas você pode dizer, não, essa aqui é a vontade de Deus, porque não tem mais linha. Então isso é o praticar a iniquidade. É pior que o pecado, porque você já não tem mais o sentimento de eu estou no caminho errado. Por isso, irmãos, nós precisamos receber a palavra de Deus, porque aí nós vamos ser constituídos com a verdade, e aí nós vamos poder andar na verdade. E o resultado é os atos de justiça, aí nós mostramos essa verdade para as outras pessoas. Deixa eu ler alguns trechos do Alimento Diário nessa sexta que está muito rico. Página 66, eu vou ler o primeiro parágrafo. Já vimos que, além de edificar o corpo de Cristo, a igreja também precisa assumir a responsabilidade de ser um novo homem que vive em verdade e em justiça. Quando há ausência da verdade, a impiedade e a injustiça aparecem. Devemos proclamar a verdade porque ela produz justiça e santidade. As pessoas percebem que quando a palavra se junta à verdade, há consistência e realidade. A palavra manifesta justiça e gera segurança. Se nossa palavra for inconsistente, ela não passará segurança às pessoas, pois não manifestará a verdade e a justiça. Nossas mensagens transmitidas têm propagado a verdade e manifestado a justiça, o que atrai as pessoas que buscam o Senhor, que amam a justiça e a verdade. Vou continuar lendo. Sem Deus, tudo no mundo é vaidade.
Deus é a realidade e suas palavras são a verdade que nos santifica, porque dela procedem a justiça e a santidade. Tudo o que o Senhor Jesus dizia era a verdade. Conforme lemos, por exemplo, João 1,51, quando ele dizia: em verdade vos digo. Assim, toda a palavra do Senhor Jesus é a verdade. O juízo de Deus é segundo a verdade. Romanos 2,2 diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Às vezes arrazoamos se naquele dia seremos aprovados no julgamento de Deus. Deus nos julgará de acordo com a realidade da verdade que temos. Precisamos não só falar a verdade, mas ter a própria verdade estabelecida em nós. Por isso é essencial aprender a Cristo. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós precisamos ter cada vez mais fome da palavra de Deus, ser instruído na palavra de Deus e também ouvir o Senhor. É aquele versículo, né, em Efésios 4, o versículo 21, em que Paulo diz: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. Então nós precisamos ouvir o Senhor e também, irmãos, nós precisamos ser instruídos no Senhor. É por isso que existem os ministros da palavra. Em Lucas, no começo do Evangelho de Lucas, ele diz assim, né, ele endereça o Evangelho, depois Atos também, para alguém chamado Teófilo. Então ele diz assim, os primeiros versículos de Lucas: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Olha agora o versículo 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, os ministros da palavra, irmãos, nos ajudam a ser instruídos em Cristo, instruídos na verdade. Essa palavra que nós temos recebido, irmãos, é a palavra de Deus. Mas nós também precisamos ouvir a voz do Senhor. Então, quando você está ouvindo uma palavra, você está lendo a palavra, o Senhor precisa falar com você. Não dá mais tempo, infelizmente. Que o Senhor te abençoe grandemente. Lembrando, estamos colocando essas gravações agora também no YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.